Ok. Creio que agora já estão a ver a tela, não é? Já sim? Pronto. Pois, portanto, o que vou fazer aqui é uma apresentação, será uma comunicação não muito longa, mas é para fazer uma apresentação do manual que nós fizemos no âmbito deste projeto e falar também sobre um curso online que temos no âmbito deste mesmo projeto. Portanto, iremos fazer, será 2 pontos, basicamente, a apresentação do manual, falar um bocado sobre objetivos do projeto e do livro em si, estrutura e principais capítulos do livro, depois a apresentação do curso, estrutura, aprovação e certificado, como é que funciona, formas de inscrição também. Então, o objetivo do projeto é desenvolver e transferir, no fundo, práticas inovadoras para melhorar a formação nas escolas de formação profissional ligadas à área da agricultura. Esse é o objetivo principal. Claro que associado a isso depois, enfim, a transferência e divulgação de tecnologia vai muito mais além do que isso, mas o objetivo central do projeto, no âmbito destes Erasmus, era esse. Portanto, a área de intervenção é, portanto, esta transformação de resíduos citrinos em bioprodutos e o livro, portanto, destina sobretudo a esses, aos professores das escolas profissionais. Portanto, o livro é em inglês, como está aqui, isto é a capa do livro que temos aqui, o livro está em inglês, uma vez que ele se destina a profissionais dos 3 países, Espanha, Portugal e Itália, e, portanto, aqui fizemos isto em inglês, embora tínhamos uma versão, portanto, e a estrutura é esta, uma introdução sobre a valorização dos resíduos citrinos, métodos e tecnologias da valorização e mercado de bioprodutos. Portanto, nós temos uma versão depois em português que está mais ou menos elaborada, digamos assim. O objetivo é mesmo ter a versão em inglês e esse é o objetivo do projeto e, portanto, é isso que está realizado, mas para quem tenha muita dificuldade com o inglês, digamos, temos já uma versão em português que não está totalmente terminada e, portanto, não está o PDF feito e não está disponibilizado online, mas temos já uma grande parte do texto traduzido. Portanto, o módulo 1 é a introdução à valorização dos citrinos, portanto, contém uma introdução de novos conceitos da valorização, economia circular, atores relevantes, modelos de negócio, problemas ambientais. No fundo, fala um pouco sobre as questões ambientais. Algumas das coisas abordadas lá tem alguma relação com a comunicação que eu apresentei na primeira parte, portanto, na sexta-feira. Depois temos métodos e tecnologias para a valorização de resíduos citrinos, que no fundo é um conteúdo que tem muito a ver com aquilo que vai ser hoje a apresentação do colega José Segarra, de Espanha, e depois o mercado de bioprodutos, descreve a análise de mercado para produtos de base biológica, as oportunidades de negócios inovadoras, que no fundo tem muito a ver com a comunicação que a colega Eva Merloni vai apresentar hoje. Portanto, são esses basicamente os 3 capítulos do livro, que é a estrutura que nós demos, portanto, a toda a divulgação do projeto. Portanto, este livro está disponível no site do projeto, aqui, que é com o citrivet.eu, que é o site do projeto, e depois, portanto, entrando no site do projeto, temos lá uma parte que é documentos, e, portanto, lá nessa área de documentos está o manual, estão outros materiais também destinados a umas toolkits, como agora é costume dizer, e mais alguma informação, mais alguns documentos que podem ajudar, sobretudo para professores das escolas profissionais, mas enfim, que podem eventualmente ser também adequados para outros públicos. O curso que nós temos é um curso online, portanto é um curso que está na plataforma no Moodle Cloud, e é um curso também em inglês, com esta estrutura, portanto, com este nome que aqui está, Transformation of Citrus Waste in Bioproducts, Techniques, Methodologies and Technologies, e, portanto, está aqui o endereço que depois será divulgado também quando esta apresentação for disponibilizada, que será disponibilizada também no site, se alguém quiser inscrever-se. Portanto, é um curso que tem a estrutura mais ou menos semelhante também à do livro, ou seja, tem os 3 módulos, em uma introdução, os métodos e tecnologias e depois o mercado de bioprodutos, é a estrutura que ele lá tem. A inscrição no curso, portanto, à partida, isto
permite uma auto-inscrição, mas não é muito fácil de fazer às vezes. E, portanto, para quem entra neste site e não se conseguir inscrever, temos depois uma alternativa que iremos comentar depois no final da apresentação. Mas as pessoas podem se inscrever à partida, poderão depois... Portanto, aqui temos os materiais para cada módulo, além do texto do manual, tem mais alguns materiais disponíveis e depois tem, em cada um dos módulos, temos um quiz, ou seja, será um teste de avaliação de conhecimentos, porque é fundamental, porque isto dá direito a um certificado, tem que ter também uma avaliação, que basicamente as pessoas têm que ler o material e depois podem fazer a avaliação, pode ser repetida no caso da primeira vez não conseguirem ter aprovação. Portanto, essa avaliação é um teste muito semelhante a todos os testes que se fazem no Moodle, portanto, para quem tem Moodle nas instituições, seja escolas, seja universidades, o aspecto é idêntico, portanto, aqui simplesmente é uma Moodle Cloud mais pequena, mas os testes são da mesma natureza, são idênticos. E, portanto, no final, depois, quando nós temos uma pessoa que termina lá o curso e a avaliação, portanto, emitimos um certificado, que é este certificado com esta imagem que aqui temos, portanto, com o nome da pessoa, que neste caso aqui é o elemento que falta. Portanto, para as inscrições, poderão inscrever-se através deste link que aqui está, que eu creio que agora, nós tivemos um problema aqui com o Moodle Cloud e, portanto, acho que este link foi desativado temporariamente, mas será ativado, se ainda não foi, será ativado pelos colegas espanhóis que são os líderes do projeto e que são quem faz a atualização do site. Depois, além disso, nós temos um link para um Google Forms, que é este que aqui está, que é um formulário de inscrição, que no fundo pede o nome, o e-mail e faz mais 2 perguntas sobre a formação académica e onde é que teve conhecimento do curso. Portanto, é uma inscrição bastante fácil e, portanto, quem quiser pode fazer esta inscrição e depois nós podemos dar acesso então ao Moodle Cloud já de uma forma mais amigável, digamos assim, que a pessoa depois já só tem que clicar no link para entrar no Moodle Cloud, ou portanto, uma vez que o Moodle Cloud tem algumas limitações, temos também uma plataforma no Teams da Universidade do Algarve, onde podemos, portanto, discutir e colocar questões e fazer sessões síncronas e assíncronas. E, em princípio, este curso irá ficar também disponível dentro de umas 2 semanas aproximadamente, ficará também disponível na plataforma Milage da Universidade, portanto, que é uma plataforma que é muito frequentada por professores, sobretudo do ensino básico e secundário. E era o que eu tinha para dizer sobre isto, que é uma intervenção, como eu disse logo, que ia ser bastante curta. Portanto, é uma informação. Não sei se alguém tiver alguma dúvida sobre isto, pronto, pode também colocar questões, não sei se... Mas era só isto que eu tinha para dizer. Obrigada, professora Amílcar. Tal como o professor Amílcar aqui referiu, o manual, tanto o manual como os endereços estarão disponíveis no site do projeto, mas também alguma dúvida poderão entrar em contacto com o professor Amílcar ou comigo. De seguida passava a palavra ao José Segarra, da Low Carbon. Eu acho que ele já está por aí. Boa tarde, José. Boa tarde, obrigado. Então, o José Segarra é o nosso parceiro da Low Carbon, que se localiza no Val do Ixó, perto de Valência, e vai nos falar sobre métodos e tecnologias de valorização dos resíduos cítricos. José? Obrigado. Buenas tardes. Bueno, voy a hablar en español. Es una pena que no sé hablar muy bien portugués. Y voy a intentar ir no muy rápido para que todos podáis entender. La presentación la voy a hacer también con mi compañero Juan, que está también aquí participando en las jornadas. Antes de la presentación, bueno, a mí me gustaría decir que este proyecto Citribet, como decía Amílcar, pues está orientado para profesores, para estudiantes, pero ya hace unos años que nosotros empezamos con este proyecto de aprovechamiento de la poda de los cítricos, sobre todo del naranjo, porque pues
bueno, nosotros estamos muy cerca de Valencia, como decía Alexandra, y como sabéis, pues aquí es una zona muy importante de producción de naranjos, de naranjas, y desde hace muchos años tenemos un problema bastante importante con la quema de las ramas, ¿no? Y las hojas de la poda. Entonces, para nosotros era un reto el poder afrontar este problema y para ello, pues ya en el 2013 empezamos un proyecto europeo dentro del programa LIFE para aprovechar lo que son las hojas de la poda de los naranjos. En aquel momento, pues como después hemos reflejado en este proyecto Erasmus en Citribet, lo que pretendíamos era obtener diferentes productos para valorizar la poda. En un principio pensamos en la biomasa, que quizá es lo más natural, lo primero que se ocurre, pero después, un poco investigando un poco más, pues nos dimos cuenta que también podíamos aprovecharlo para alimento animal y como aceites esenciales, principalmente. Aquel proyecto estuvimos más de 2 años desarrollando los diferentes productos y la verdad que nos dimos cuenta que tenía un potencial bastante elevado. De hecho, los aceites esenciales pues tienen un valor importante para la industria tanto de perfumería, cosmética, como más industrial en la producción de jabones y demás. Y después, por otro lado, vimos que el tema del alimento animal pues también tenía mucho potencial. El proyecto duró 2 años, obviamente no dio para llegar a introducir los productos en el mercado, pero sí que dio pues, a una serie de investigaciones de los cuales se sacaron unos resultados, como decía, bastante interesantes. Años después, bueno, un par de años después, empezamos otro proyecto LIFE, esta vez centrado únicamente en el tema de alimentación animal, o sea, exclusivamente, porque vimos que esa línea era muy interesante. Se volvió a presentar un proyecto europeo LIFE y la verdad que los resultados ha acabado, este proyecto sí que ha acabado hace el año pasado y los resultados han sido muy, muy interesantes. Porque aquí hemos participado con la Universidad Politécnica de Valencia para probar directamente las hojas con las cabras de los animales y se ha observado además, bueno, además de que la producción de leche, que es lo más importante quizá para los ganaderos, pues prácticamente es igual o incluso algo superior que con un alimento alternativo, porque el valor nutricional de la hoja, incluso con contenido de proteína, es bastante elevado. Pero además tuvimos una sorpresa que los resultados de las cabras, a la hora de hacer la digestión, como sabéis, pues dentro de la digestión producen bastante metano, y comiendo las hojas de naranjo reducen el metano en un 20%. Esto, claro, para nosotros fue una noticia importante porque por un lado evitamos la quema en los campos de la poda, pero además, por otro lado, si lo utilizamos como alimento, también podemos reducir los gases de efecto invernadero por la reducción del metano en la digestión. Bueno, todo esto son diferentes líneas que hemos ido haciendo y además lo que es muy importante durante todo este proceso de investigación ha sido analizar la viabilidad económica, ¿no? Además de la técnica, la viabilidad económica. Porque lógicamente si los resultados son buenos, pero no es viable económicamente, al final es algo que no se puede introducir o es muy difícil introducir dentro del mercado, ¿no? Y por tanto, pues bueno, se quedan como proyectos de investigación, pero no llegan a lo que es al mercado y entrar dentro de una producción. Ahora en la presentación que vamos a poner en un momento, realmente lo que
os vamos a mostrar es el proceso que hemos utilizado tanto en la recogida de la poda como en el tratamiento y valorización de esa hoja. Pues hay que separar las hojas de la rama, eso es bastante importante para conseguir el mayor porcentaje de rama sin la parte más leñosa, ¿no? Más de madera. Y bueno, pues todo esto lleva un proceso de separación, de secado, de triturado, para al final conseguir pues lo que es un pellet, ¿no? Una especie de pienso para alimentación animal. Principalmente esto es lo que vamos a mostrar ahora, la parte de alimentación animal. También, por otro lado, tenemos la parte de obtención de aceites esenciales, como os decía, que es muy interesante. Sin embargo, esa parte no la llegamos a desarrollar tanto y pues sigue quizá en una fase un poco más de experimental, de investigación. ¿Vale? Entonces, bueno, yo no sé, Juan, si estás por ahí, si quieres conectar la pantalla. Sí, hola, buenas tardes. A ver. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Alessandra. Bueno, lo que decía José es una pequeña presentación muy corta, sobre todo de imágenes, sobre lo que es el proceso que utilizamos en el proyecto Ecocitric para el aprovechamiento de los restos de poda, ¿no? Y la obtención de diferentes bioproductos. Todo esto se trata de un proceso a escala piloto, por lo que al final, pues como decía José, la viabilidad, pues al estudiar la viabilidad en este tamaño de plantas, pues bueno, la viabilidad económica es muy mala, ¿no? Pero se hicieron diferentes estudios para analizar la viabilidad, digamos, a escala industrial, ¿no? Del aprovechamiento de los restos de poda. Bueno, esta planta piloto está en la Vall d'Uixó, que es donde se desarrolló también el proyecto Ecocitric. La presentación, las imágenes principalmente va, pues, digamos, el proceso desde el campo hasta el proceso, ¿no? en la planta piloto. Por lo que empieza con la parte de recogida de restos de poda. En esta parte se analizaron diferentes métodos. Finalmente, el que más hemos utilizado ha sido este tipo de maquinaria, que lo que hace es triturar los restos de poda y los incorpora en un contenedor que lleva incorporado, ¿no? De esta manera, pues bueno, vamos, al mismo tiempo que pasamos por el campo, recogemos los restos de poda triturados y ya este contenedor, pues bueno, es basculante y descarga sobre un camión. Es importante en esto también los tiempos, ¿no? de triturado, porque una vez están los restos de poda triturados, empieza a fermentar y pierden muchas propiedades, por lo que tiene que ser un proceso muy rápido entre la trituración y el procesado en la planta. Aquí, bueno, simplemente una imagen, pues, del tractor pasando sobre los restos de poda, y una vez pasa, pues se queda el campo totalmente limpio. Aquí vemos que ya ha pasado la máquina, ha triturado y todos los restos de poda los lleva triturados en su contenedor. Luego, estos son unas imágenes de la planta piloto. Como os decía, es una pequeña planta, ¿no? La peletizadora, digamos, que es la que produce el pellet final, pues tiene una capacidad de 400 kilos de pellet a la hora. Pero bueno, la dificultad está en todo el proceso anterior. La peletizadora al final no tiene mucha dificultad más que tener las condiciones adecuadas de humedad y de presión. Como veis aquí, pues llegan los restos de poda triturados con la máquina de campo y una vez en la planta, pues se introducen, debe de ser un proceso bastante rápido, por lo que os decía de la fermentación. Se introduce en una cinta transportadora, la cual descarga estos restos de poda sobre el equipo separador. Es un equipo que se diseñó también aquí, junto con, si no recuerdo mal, con la Universidad Jaume I, creo que colaboró también. Bueno, al final es un equipo, digamos, de apariencia, un diseño simple, pero tiene su complejidad en cuanto al cálculo. Al final es un aspirador, funciona por corrientes de aire, existe un aspirador en la parte superior que, por diferencias de densidades de las materias de la hoja y de la madera,
Pues bueno, regulándolo bien conseguimos que aspire la hoja y la madera caiga por la parte inferior. De esta parte, pues bueno, obtenemos la astilla, que está, pues bueno, se separa para luego poder hacer pellet combustible, biocombustible, y por la parte superior extraemos la hoja. Toda esta materia orgánica pues posee bastante humedad, por lo que antes de peletizar se debe de deshidratar, de secar. Para eso existe un trommel, es este cilindro verde, donde la materia va volteándose y donde se introduce una corriente de aire caliente para conseguir reducir la humedad de las hojas que hemos separado. La humedad debe de estar entre un 10 y un 15%, como mucho un 20%, para poder luego peletizarla bien, hacerla en formato pellet. Una vez sale en esta parte, en la parte final del trommel, sale la hoja seca y pasamos a un molino refinador. Al final se tritura hasta, bueno, hasta un tamaño muy fino, queda tipo una harina, para que luego se pueda peletizar bien. Bueno, aquí veis lo que es el molino, filtros para los polvos. Y bueno, y de aquí ya pasa lo que es la peletizadora. Como os decía, esta peletizadora pues tiene una capacidad de producción de 400 kilos a la hora y vamos, es un proceso automático, ¿no? Se regula aquí la velocidad de alimentación de la peletizadora y con presión y la temperatura que alcanza interior pues se forma lo que es el pellet. Esta misma máquina sirve para hacer el pellet de alimento animal y el pellet de biocombustible, con madera o con hoja. Bueno, esto es una pequeña tolva donde se almacena el alimento producido. Luego, por otro lado, estaba la parte de destilación, donde se hicieron bastantes pruebas. Teníamos dos destiladores, dos pequeños, pero uno más pequeño y otro más grande, para realizar diferentes pruebas y poder hacer pruebas más rápidas también. Estos destiladores son por arrastre de vapor. En el interior se introduce la hoja, se produce vapor, en este caso a baja presión, con una caldera de vapor alimentada con la biomasa, con el pellet combustible que hemos realizado en la misma planta. Por lo que al final reaprovechamos también, no utilizamos otra energía que no sea la propia que tenemos en la planta. Bueno, aquí está el cuerpo del destilador y luego hay la parte del condensador, donde se separa el aceite del vapor, del agua. Estos son fotos de diferentes pruebas. Podemos ver la hoja ya una vez ha pasado el proceso de destilación y bueno, y el aceite esencial finalmente obtenido. Todo esto al final, con el proyecto Ecocitrix, se obtuvieron diferentes fichas de productos, ¿no? Con características de los diferentes productos. Esta es la ficha del aceite esencial con diferentes características. Luego el pellet combustible, con bueno, poder calorífico que tenía, la cantidad de contenido en cenizas y materias volátiles. Luego también se pensó en que este mismo pellet biocombustible podría servir como cama de ganado, bueno, para la ganadería, tenía un poder de absorción bastante grande. Y el alimento animal, que como decía José, pues fue el producto que más viabilidad parecía que podía tener a una escala industrial, por la cantidad de la proteína que tiene el alimento, ¿no? Equiparable a alimentos comúnmente utilizados como la alfalfa en la alimentación animal. Y bueno, un poco esa era la presentación, un poco corta, rápida, pero para que pudierais ver bueno, algunas imágenes, ¿no? de las pruebas realizadas. Sí. Yo, sobre los productos, al final, como decía al principio, lo que ha supuesto más dificultad realmente es dar el paso de la fase de investigación, quizá, a la fase de introducirlo en el mercado. Por ejemplo, el tema de los aceites esenciales, en un principio, como os decía, parecía quizá la principal línea que íbamos a trabajar,
y se nos plantearon algunas dificultades, como digo, a la hora de hablar con los clientes, ¿no? Los que realmente utilizan estos productos, estos aceites esenciales. Claro, al final, por temas de calidad y por temas de simplemente pues, de gestión de estos productos, ¿no? y de legalización, pues los clientes, los fabricantes de cosméticos, de productos cosméticos, de productos de limpieza, de, bueno, diferentes productos que utilizan aceites esenciales, suelen utilizar lo que son estándares, ¿vale? Nosotros esto lo desconocíamos totalmente, pero al final existen unos estándares, unos perfiles de estos aceites que para clasificarlos pues utilizan este perfil. Por ejemplo, cuando ellos hablan de un aceite, de un petit grain de limonero, por ejemplo, de limón, pues ellos saben que dentro de para clasificar este aceite, pues debe tener una cantidad de limoneno de entre un 30 y un 35%, por ejemplo. De sabineno, pues tiene que tener entre un 10 y un 12%. Entonces, así como todos los compuestos que tiene este aceite esencial, los tienen como cuantificados dentro de unos límites. Nosotros, al obtener nuestro aceite esencial, como era algo bastante innovador, no era algo muy normal el hacer aceite de hoja. De hecho, sí que se hace por Sudamérica algún petit grain, aceite petit grain de hoja, pero son naranjos, normalmente naranjos amargos, que no suelen utilizar el fruto, más bien es casi como ornamental y para aceites esenciales. Entonces, nos encontramos con el problema de que no podíamos clasificar nuestro aceite, ¿no? Y para poder introducirlo en el mercado realmente necesitábamos pasar todo un proceso de clasificación que al final nos dimos cuenta que era bastante costoso. Con lo cual, eso se quedó un poco paralizado. Sin embargo, fijaos que se interesaron mucho por el aceite, por ejemplo, desde Loewe, desde la cosmética Loewe, pues como producto les gustaba mucho el aroma que hacía, un poco la densidad que tenía, todas las características físicas y de olor, pues eran muy interesantes para ellos, pero simplemente por el tema de calidad y de normativa, pues al final no lo podían utilizar, ¿no? En el tema de alimento animal también nos ha pasado un poco lo mismo. Pasó que al final los fabricantes de piensos suelen utilizar pues un poco lo mismo. Son productos que los tienen como muy definidos. Además los tienen en bases de datos ya estándares, ¿no? De lo que son cereales, lo que son, pues bueno, otro tipo de hortalizas como remolachas y pulpas de diferentes alimentos. Está todo como muy estandarizado. Entonces, el hecho de introducir un nuevo producto que era una hoja de naranjo, pues como que no era algo muy natural, muy directo, ¿no? Pero volvió a pasar lo mismo. Aquí se interesaron grandes grupos de alimentación animal, como es Nanta, ¿no? Una empresa que está aquí en España, pero bueno, a nivel internacional también. Ellos han seguido mucho este producto, se han interesado muchísimo, incluso pues a día de hoy siguen estando interesados en introducir este producto en sus dietas, ¿no? en sus compuestos. Sin embargo, más que por esta línea de las grandes empresas, sí que una empresa de aquí de Valencia, que se denomina AgroPlus, es una empresa que trabaja directamente con el pequeño ganadero, pues ellos realmente se han lanzado ya. Y si no pasa nada, yo creo que a partir de este verano, quizá pues para septiembre del año que viene, pues ya estarán probando directamente el alimento en un caso real, ¿no? O sea, introducido en el mercado, vendiendo este producto ya directamente a ganaderos.
nosotros en el proyecto LIFE sí que lo hemos ensayado en granjas reales, ya, o sea, yo creo que casi 10 granjas de cabras han estado testando y probando el producto, el alimento de hoja de naranjo, con muy buenos resultados, pero siempre ha sido en base a pruebas, ¿no? Dentro de proyectos, no ha sido como un producto que lo vendemos directamente. Entonces, como os digo, esta empresa valenciana, AgroPlus, sí que de alguna forma parece que va a ser la primera en que se va a lanzar a vender el producto de una forma directa, ¿no? Dentro del mercado. Nosotros estamos apoyándolos en la parte pues, más del conocimiento previo, ¿no? Que es el que tenemos nosotros, aconsejándole pues, todas las máquinas, como estaba explicando Juan, todas esas diferentes fases del proceso, aunque nosotros lo teníamos a escala piloto, pero bueno, esto ya sería un poco más a escala industrial. Y bueno, pues eso ha sido un poco la experiencia, ¿no? Hay un conocimiento generado ahí, pensamos que se pueden multiplicar estas experiencias. De hecho, el motivo de nuestro proyecto Erasmus, pues, era un poco dar a conocer entre profesores, estudiantes que están dentro del sector más agrícola, para bueno, pues para que puedan verlo como una otra oportunidad, ¿no? Una salida más, una posibilidad más para el campo de los cítricos. Y por eso, pues bueno, estábamos ahora con este proyecto Erasmus, que también finaliza prácticamente ahora. Y no sé si mi compañero Juan quiere añadir algo, pero más o menos eso sería. Si tenéis alguna pregunta también o queréis aprovechar ahora para hacer alguna pregunta. Se existe alguma pergunta dos presentes para fazer ao José Segarra ou então ao Juan Jorro? Para já acho que não. Obrigada, José e Juan, pela vossa apresentação. São ideias interessantes e vantajosas, pois em vez de queimarmos os resíduos da poda, podemos utilizar para fazer pellets para os animais, tanto para a alimentação animal com as folhas, como utilizar a madeira para fazer camas para os animais, para dormir. Pois o problema da legislação é transversal a vários assuntos que são novos, são inovadores e então esbarram muitas vezes com a parte da legislação. Poxa, desculpa, estou um bocado atrasado, mas lembro-me agora de uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Faz favor, Sr. Alfredo. Se eu bem entendi, estou a falar em português, quero falar em inglês, não sei. Me entendes? Sí, sí, voy a intentarlo, sí. É que eu entendo, a parte de produção de alimento está em vias de ser utilizada a escala produtiva, não é? Mas o problema são os óleos essenciais, nós dizemos óleos, azeites essenciais, não é? O problema é a composição, é uma mistura que não corresponde às normas, é isso? Não é possível purificar ou mudar o sistema para eles poderem ser utilizados en producción, ¿me entendeste? Los aceites esenciales, sí. Sí. A ver, el tema de los aceites esenciales, como decía, realmente nosotros utilizamos un proceso de arrastre por vapor para las hojas, como estaba enseñando Juan, y nuestra intención al principio, cuando empezó el proyecto, lo que queríamos era hacer una destilación parcial de los aceites esenciales para eliminar un poco de aceite de la hoja y la hoja dárselo a los alimentos. O sea, era como un proceso conjunto. O sea, separar, quitar un poco de aceite y el resto, o sea, la hoja que se quedara como alimento. Poder hacer las dos cosas. Claro,
por un lado, lo que es el aceite esencial tiene este problema del perfil, que por supuesto podría ser rectificado de alguna forma, ¿no? Los diferentes compuestos para entrar, pero eso tenía ya como un coste adicional y este aceite tampoco era un aceite como, digamos, con un coste muy elevado, ¿no? Con un precio de venta muy elevado. O sea, no es un... Además, la producción de aceite que sale de la hoja, el rendimiento que tiene es bastante inferior, ahora no recuerdo, pero es mucho más inferior que, por ejemplo, una planta aromática, ¿no? Que sí que tienes un aceite muy elevado. Entonces, el coste de producción al final es más elevado porque tienes menos rendimiento. Y eso hacía que plantearnos otros procesos de rectificación o hacerle algún tratamiento más, pues es un coste adicional que al final no iba a ser rentable. ¿Vale? Okay. Mas como é um subproduto, sí, subproduto. Sí, como un subproducto, sí. Y después también nos dimos cuenta que el aceite esencial dentro de la hoja, cuando pasa la dieta de los animales, ahí hay un poco de discusión porque, por un lado, precisamente el aceite esencial, lo que, como es una parte de grasa, ¿no? De aceite, de grasa, realmente es una de las causas por la cual se produce menos metano, ¿no? Porque al tener un poco más de grasa reduce también la producción de metano y además por las características de ese aceite parece ser que funciona muy bien en la digestión a la hora de reducir el metano. Pero también hay cierta discusión entre los expertos, yo no soy experto en nutrición, pero quizás sí que tenga un porcentaje demasiado elevado, con lo cual eso se debe mezclar con otros productos para que baje, o bien lo que hubiese sido ideal hubiese sido, como comentábamos, quitar un poco de esa fracción de aceite y obtenerla como un subproducto, digamos, o un producto alternativo dentro del proceso. No sé si me explico bien o contesto a tu pregunta. Gracias, entendi bem, graças. Ok. Mais alguma questão que queiram colocar ao José Segarra? Não? A próxima intervenção. Obrigada, José. Obrigada, Juan. Obrigado. Esperem que fiquem connosco até ao final. Poderá haver mais alguma questão. A seguir, temos a Eva Merloni, também parceira do projeto da área Europa, en Italia. Eva. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, perdón, pero yo también voy a hablar español. Vale. Entonces, buenas tardes a todos. Yo soy Eva Merloni de Área Europa, soy italiana. Voy a hablar español y os enseño una presentación en inglés, ¿vale? Así que para dar ese sentido de internacional, ¿vale? Así que voy a compartir mi pantalla y os voy a presentar, perdón, aquí, el mercado de los bioproductos, ¿vale? Porque, como estaba hablando José y Juan, lo que estamos aquí intentando en el proyecto Citribet es un poco fortalecer el concepto de producto bio-based, ¿no? Que sería en inglés, o sea, de los bioproductos. Así que os explico un poco lo que está detrás del concepto de los bioproductos y también del proyecto Citribet, ¿no? Que además del bioproducto hay también un tema de economía circular, que cuando se unen el tema de economía circular y de bioproducto, se puede hablar de bioeconomía, ¿vale? Y entonces, aquí os voy a presentar un poco el concepto de bioeconomía circular, de bioproducto, y también vamos a hablar un poco del rol que pueden tener los bioproductos en agricultura, o sea que si es una oportunidad o también tiene algunos aspectos negativos que hay que considerar,
Luego vamos a hablar un poco de cómo es un sector relevante y siempre está teniendo una importancia mayor en términos de economía. Y luego vamos a cerrar con alguna idea de nueva visión para la agricultura con algunas buenas prácticas, ¿vale? Entonces, empezando de lo que es la economía circular, quizá alguien de vosotros ya lo sabéis, pero quizá no todos. Entonces, la idea de la economía circular es recuperar residuos de industria, ¿no? Que puede ser agrícola, pero no solo agrícola, también puede ser del sector de la construcción, por ejemplo, y reutilizarlo y entonces sacarlo de lo que es del concepto de residuo y reutilizarlo como materia de base para empezar otro proceso industrial, ¿vale? Y eso, la idea es que sea circular porque nunca termina el círculo de un producto en sí. O sea que la idea es dejar de tener residuos de los productos industriales, de los procesos industriales, ¿vale? Que no funciona. Vale, entonces, ¿qué es la economía circular? Lo que quiere es preservar y fortalecer lo que es el capital natural, optimizar los procesos productivos y tener sistemas industriales económicos siempre más eficientes. ¿Vale? Aquí veis en la pantalla que hay dos tipos, digamos, de economía circular. Puede ser que el residuo deriva de materia orgánica o que no deriva de materia orgánica, y entonces que viene de la agricultura o quizá de otras industrias y de economía, como lo que decía, de la construcción, por ejemplo. ¿Cuándo vamos a hablar de bioeconomía? Pues cuando el residuo es un residuo biológico y entonces viene de un residuo agrícola, como nuestras podas de cítrico, ¿vale? La poda de cítrico es un producto biológico y si se va a reutilizar, además de ser una actividad de economía circular, es una actividad de bioeconomía circular, porque tú utilizas ese residuo, digamos, natural para crear otro proceso. Y obviamente ahí la idea de circularidad es más conectada a la idea de medio ambiente, ¿no? De recuperar todo lo que es los productos del medio ambiente, sea que sean residuos o no. Y entonces aquí veis un poco todas las posibilidades que se pueden abrir cuando a partir de la agricultura o de los bosques se saca biomasa, como nuestro residuo de la poda, y ahí se va a procesar y lo que sale del proceso de transformación de ese producto puede ser materiales que vayan en la industria química, o también se puede producir bioenergía o biocombustible. Y también alimento, sea para hombres o para seres humanos que para animales. ¿Vale? Entonces aquí se abren muchas oportunidades, que es las que tenemos nosotros y que las que hemos detectado cuando hemos empezado a hacer el proyecto Citribes o los demás proyectos que estaba presentando José antes. Y entonces, ¿qué son los bioproductos? Pues los bioproductos se definen cuando están totalmente o parcialmente compuestos de biomasa, o sea, plantas, árboles o animales, ¿no? O sea, biomasa naturales, ¿vale? Y esos productos pueden jugar jugar un papel de ayudar el medio ambiente, o sea que pueden ser en términos medioambientales, pero también económico y social, o sea, sostenibles, ¿no? O sea que tengan beneficio para el ecosistema entero. Y entonces lo que pasa, aquí os voy a enseñar el proceso de producción a partir de la biomasa, que pueden ser de diferentes formas. Se van a
a procesar en la biorefinería, que son industrias que tratan los productos biológicos y orgánicos. Luego se hace una conversión industrial para tener unos cuantos materiales que están hechos de residuos, pero además orgánicos. Y eso lo que permite es tener un producto final que sea cuanto más posible biodegradable y compostable. O sea que nosotros tenemos un residuo que se va a compostar y a biodegradar en sí en el medio ambiente. Obviamente reduciendo mucho los impactos negativos que tienen los residuos. Aquí ya os enseño algunos ejemplos porque ya tenemos un desarrollo de esa industria o de ese sistema de bioeconomía bastante desarrollado. Entonces, en los últimos años ya se han desarrollado varios productos. Entonces, tenemos materiales de construcción hechos por residuos biológicos. Hay todo lo que es el material de packaging para la comida y la bebida, también bioplástico tenemos, hay productos para la limpieza, o sea que prácticamente ya están en el mercado disponibles muchos productos que podrían, digamos, reemplazar todos los productos que en general están hechos por los combustibles fósiles, ¿vale? Entonces ya hay esa oportunidad en el mercado. Pero la pregunta que ahora nos hacemos, o que tenemos que hacernos es, ¿pero esos bioproductos son buenos o malos para el medio ambiente? Seguramente son buenos para muchos aspectos, o sea que obviamente los potenciales de esos bioproductos de mitigación del cambio climático, porque obviamente la biomasa es capaz de absorbir la anhídride carbónica, es evidente, ¿vale? Y entonces ese tipo de economía obviamente nos va a ayudar para mitigar el cambio climático en términos de emisiones de gas efecto invernadero. Luego, nos ayuda a reducir un poco la dependencia que tenemos de todos los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, todo lo que es el petróleo, no sé si se dice en español, ¿vale? Pero, o sea, habéis entendido. Y entonces eso nos da la libertad de tener también impacto menos importante en términos medioambientales. Pero también ese tipo de economía es capaz en ese momento de apoyar, aquí tengo un perro, de apoyar a un desarrollo sostenible también en términos económico y social. De hecho, la Green Economy, entonces la economía verde, ya está creciendo mucho y está dando muchos nuevos puestos de trabajo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces hay una economía que está creciendo basada en ese tipo de productos. Bien, entonces los aspectos positivos son bastante claros y evidentes, pero la cuestión es que la bioeconomía no tiene solo aspecto positivo, tiene aunque aspecto negativo que hay que tener en cuenta, porque si yo necesito más, o sea, si la bioeconomía realmente es una fuerza, digamos, económica, necesitamos más materia orgánica. Y para tener más materia orgánica se va a plantar más planta, ¿vale? Y para plantar más planta necesitamos más tierra. Y para tener más tierra y más productividad, obviamente vamos a utilizar más fertilizantes porque necesitamos más productividad, pero también vamos a cortar más árboles, ¿no? Y entonces vamos a tener que deforestar. Y la deforestación sabemos que cuando hablamos de cambio climático es algo que tenemos que reducir, ¿vale? Y entonces, y obviamente la deforestación, ¿no? Implica un cambio del uso del suelo, que es lo que se llama en inglés el land use change, que puede ser directo, porque cuando quita los árboles de la tierra, obviamente va a perder biodiversidad y va a perder la capacidad de absorbir gases de efecto invernadero para el cambio climático, ¿vale? Pero también vamos a tener efecto indirecto sobre la economía y sobre la sociedad, porque si yo produzco maíz y lo producía para alimentación humana, digamos, ahora yo quiero
poner ese mismo maíz para producir bioplástico. Y obviamente el precio del maíz para la comida puede subir un montón, ¿no? Entonces se va a crear una cadena de impactos negativos. Y también voy a utilizar más agua, utilizando más fertilizante, el riesgo de contaminación del agua, del agua como recursos es un riesgo real, y también el mover población entera de áreas que se me necesitan para producir nuevas plantas o nuevas producciones, las voy a mover. ¿Vale? Entonces hay impactos negativos también que hay que tener en cuenta. Y entonces que la bioeconomía seguramente es una oportunidad porque sí, porque los beneficios son evidentes, pero sí que hay que considerar de forma crítica qué tipo de productos vamos a utilizar. Y en ese caso, todo el tema de la certificación que me dice de dónde viene ese producto y cómo se ha procesado y si se ha creado en una zona que se ha deforestado o no, es una información que el consumidor tiene que tener para seguir con esa digamos, capacidad crítica de decidir qué producto podemos empujar y cuál producto queremos dejar. Aquí os quiero presentar solo unos números del valor de la bioeconomía en Europa en ese momento. Entonces vemos que ahora la bioeconomía tiene 18 millones de puestos de trabajo con un ingreso de 2,3 trillones de euros y 621 billones de euros de valor agregado. Y luego veis que la agricultura obviamente es el primer sector que influye en ese sector general de la bioeconomía. Y yendo también volviendo a los aceites esenciales de que se estaba hablando antes, también es un sector, a pesar de todos los aspectos más complicados técnico que mencionaba José, igual es un sector que está creciendo mucho y se puede aplicar el aceite esencial que se puede obtener de los residuos por ejemplo, de la poda de cítrico, se puede aplicar en muchos sectores, ¿no? Como en la limpieza, en la cosmética, en la bebida, ¿vale? Entonces la idea es un poco eso de enseñaros que aquí hay un motor económico que está yendo exactamente en esa dirección. Y obviamente hay varias oportunidades asociadas a la bioeconomía, entonces se puede innovar el sector rural a través de un proceso de innovación digital, por ejemplo. Habrá más disponibilidad de biomasa porque en cuanto logramos transmitir ese mensaje a los productores o a los agricultores, ahí ellos mismos no van a tirar ese residuo, sino que lo van a tener para reutilizarlo porque tiene un valor económico. Se permite la interacción de diferentes actores en el sector y entonces la idea de crear cadenas de valor es una realidad realmente importante y que puede empujar el sector en general. Luego, obviamente, hay que hacer capacitación porque necesitamos de nuevas competencias técnicas también para cambiar un poco la visión de la agricultura y de la economía. Enfrentamos los problemas ambientales a través de esa oportunidad y creamos nuevos empleos. Y obviamente todo esto todo ese desarrollo está en el marco de unas políticas europeas bastante claras, ¿vale? Entonces la Comisión Europea tiene una estrategia para la bioeconomía específica que quiere empujar, ¿no? que tiene el objetivo de empujar ese sector porque realmente es uno de los desafíos que tenemos para los próximos años. Y entonces,
así, un poco para yendo a las conclusiones, hay que cambiar un poco la mentalidad de lo que es lo que es la agricultura, ¿no? La agricultura, como la entendemos el día de hoy, tienes que cambiar y modificar bastante radicalmente. Y entonces hay también que, además de la oportunidad en sí de la reutilización de residuos, hay también que cambiar, habría que cambiar un poco el enfoque del modelo de business, porque ahí necesitamos nuevas competencias, como decía antes, en términos de gestión del business, de coordinación entre varios actores de la cadena de valor, y entonces hay que crear, el agricultor quizá no tendría que trabajar solo, pero habría que meterse en red con otros agricultores para crear questo círculo económico. Y también hay que considerar que los consumidores en sí están cambiando realmente y de forma bastante brutal el enfoque, ¿no? Entonces tenemos un consumidor que es siempre más sensible al tema del cambio climático, la sostenibilidad medioambiental. Entonces habría que ir en esa dirección. Y aquí eran unos tips para como cambiar un poco el modelo de business. Entonces habría que pensar de forma estratégica, ¿no? Pensando un poco teniendo una visión de largo plazo. Hay que coordinar el business to business, entonces siempre la idea de red, de network, ¿no? De crear una red de diferentes actores y responder, súper importante, responder a las nuevas necesidades del consumidor final. Hay varias buenas prácticas en Europa de startup en el sector agrícola, y hay una competición que se llama EU Startups, que cada año, digamos, premia las mejores startups en ámbito agrícola. Y aquí hay unas cuantas, pero la idea son todas startups que piensan en la agricultura de forma diferente, con las paredes verticales indoor, o utilizando sensores para detectar las necesidades de la planta en términos de necesidades de riego, necesidades digamos, de protección sanitaria. O también simplemente utilizando los big data, ¿no? Que son todos esos nuevos datos que quizás no son tanto, bueno, no eran tanto pertinentes con el campo agrícola. Bueno, ahora el agricultor probablemente tendría que ser un poco innovador también, o un poco más tecnológico. Y yendo a las conclusiones, entonces yo me siento que puedo decir que la circularidad es realmente una herramienta o un concepto que puede ayudarnos a mitigar el cambio climático y a salvar, digamos, la biodiversidad. Mejor si la economía circular es bioeconomía, y entonces si la materia prima, el recurso viene de residuos orgánicos, permite crear o tener un producto que luego sea biodegradable y entonces con menor impacto ambiental. Y la innovación tecnológica seguramente puedes apoyarnos en ese proceso. Obviamente no hay siempre que tratar el tema de forma crítica, ¿no? Y entonces no todo como decía, ¿no? Hay impacto negativo también en los bioproductos, hay que tenerlo en cuenta y hay que saber analizar de forma crítica, viendo las certificaciones, cuáles son los bioproductos que realmente se han producido teniendo en cuenta todos los impactos que pueden tener. Y el nuevo concepto de agribusiness, y entonces esa nueva idea de business aplicado, innovador, aplicado a la agricultura, es también algo que hay que empujar en los institutos de educación, en las escuelas. Hay que empezar a realmente cambiar la mentalidad de las personas en ese sentido, sobre todo de las personas que quieren trabajar en agricultura. Esto
todo. No sé si... Espero... Obrigada, Eva. Estes temas atuais e tão normais agora, a economia circular, a sustentabilidade, os bioprodutos, sempre para tentarmos melhorar as condições ecológicas do nosso planeta. Eu peço imensa desculpa porque eu saltei aqui uma apresentação, a falha foi minha, e passo desde já a apresentar a Susana Anaída da Universidade do Algarve, com a extração de óleos essenciais de citrinos em laboratório à escala industrial. Peço imensa desculpa, mas eu realmente tinha o programa antigo e não reparei. Obrigada, não há problema. Portanto, a Ana vai falar aqui do meu computador, estamos no meu computador, estamos juntos, mas pronto. Ok. Ok, pronto. É melhor tirar? Estamos juntos. Era logística. Pronto, eu queria... Então, estão a ver já a apresentação? Não vê na apresentação ainda? Sim, está, a apresentação está aqui. Mas como é que não... Está aqui. Sim, eles estão a ver. Ok, eles estão a ver, mas eu não... Estás aqui? Sim, aqui. Ok, é que no... O computador é dele. Ok, eu vou falar um bocadinho sobre a extração de óleos essenciais de citrinos a escala laboratorial e a escala industrial. Tuve alguna experiencia en el Laboratorio de Productos Naturais da Universidade do Algarve, em trabalhar com duas técnicas de extração, uma que é extração se chama por frio, que está direcionada à obtenção de óleos essenciais a partir das cáscaras das laranjas ou dos limões. E, por outro lado, um equipamento onde se obtinha o óleo essencial por hidrodestilação, usando o método tradicional do Clevenger, que já toda a gente deve conhecer, que está nesta área, donde a planta entra em contato com a água, então não é um arrastre de vapor, é uma destilação onde a matéria-prima está mergulhada em um líquido. Isso às vezes traz alguma dificuldade porque produz oxidação da matéria-prima, mas também, pronto, nós temos esses parâmetros acertados no laboratório e conseguimos fazer isso sem haver alteração da qualidade. Estes equipamentos, claro que têm um tamanho reduzido, de modo que permite selecionar muito bem a matéria-prima com a qual vamos a trabalhar. A diferença é o que passa quando vamos para uma escala industrial, onde já não podemos selecionar folha a folha, flor a flor, e selecionar as melhores partes da matéria vegetal. E então começam a acontecer fenómenos de perca de rendimentos e de transformações que a lo mejor não estávamos à espera, porque uma coisa é trabalhar em pequenina escala, outra coisa é trabalhar com uma tonelada de matéria-prima, onde os parâmetros a ter que monitorizar são diferentes. Dentro do trabalho de laboratório da Universidade do Algarve, vou falar de um artigo que foi apresentado e que já falou a colega Graça Miguel, mas eu lo queria apresentar de outro ponto de vista. Nós aqui fizemos extração de flores de dois tipos de citrino, de laranjeira doce, em 4 cultivares diferentes, e da clementina, porque também houve muitos produtores que pensaram que a flor da laranjeira era uma oportunidade para fazer extração, sendo que eles podiam colocar alguns tecidos debaixo das plantas e com isso as flores que caíam espontaneamente depois seriam conduzidas a este processo de extração de óleo essencial. Pronto, nós testamos um processo de extração, no caso da laranjeira doce, de 1 e 3 horas, e no caso da clementina se estandarizou para 2 horas por não encontrar diferenças significativas. O óleo que foi obtido de ali foi caracterizado desde o ponto de vista físico e depois também desde o ponto de vista químico. O rendimento oscilou entre 0,05 e 0,08%.
não havia em altura, não era muito importante definir o rendimento para um ou para outro, isto foi estandarizado de modo geral para todas elas. E as características físicas, que são uma coisa cada vez mais exigidas em termos de certificação dos produtos, têm a ver com a aparência, o odor, e também têm a ver com alguns parâmetros físicos, como a gravidade específica e o índice de refração. E por que que são muito importantes? Estes parâmetros são muito importantes porque permitem salvaguardar das adulterações que possam acontecer quando se comercializa um produto. No mercado dos óleos essenciais há muita adulteração e por isso é muito importante esta monitorização. Pronto, nós caracterizamos o óleo de clementina e o óleo de laranjeira doce. Isto é físico e a aparência. E depois, desde o ponto de vista químico, pronto, não tenho uma imagem melhor, mas vimos as diferenças em los distintos metabolitos, sendo que o principal é o sabineno, que aparece aqui no topo da tabela, remarcado, e o limoneno. Desde o ponto de vista comercial, o limoneno é claramente o metabolito de maior interesse. Mas acontece que aqui, se vocês veem, os rendimentos entre 1 hora e 3 horas e meia variavam um bocado, mas o máximo rendimento que se conseguiu obter é de 10% de limoneno em uma das variedades, Niol, com 3 horas de destilação. E quando vamos a comparar com a quantidade de limoneno que se extrai da cáscara da laranja ou do limoeiro, onde a porcentagem são à volta de 70% a 80%, vemos claramente que a viabilidade disto para a partir da flor é um bocado difícil, porque tendríamos que ter, com um rendimento de 0,05% a 0,08% e uma porcentagem tão baixa de limoneno, se fosse o limoneno o interesse principal que é no mercado, diríamos que a flor não teria assim uma relevância desde o ponto de vista de essa química mais fina. O que nós temos que ter atenção é que muitas vezes quem compra o óleo essencial, se é uma farmacêutica ou é uma indústria cosmética, o que nos vai pedir é os dados todos, as fichas técnicas de qualidade, alergénios, e nos vai pedir também este análise de GCMS, mas pode existir outro segmento do mercado que agora há muita gente que está a fazer produtos artesanais em casa, produtos que não envolverá a mesma dimensão em termos de volume que grandes empresas, mas que apreciam o óleo ou porque tem um cheirinho muito bom, ou porque já não estão interessados em definir o perfil cromatológico, ou ver qual é o componente principal, porque o objetivo final é outro, fazer uns sabonetes, ou fazer alguma coisa mais artesanal, e então esse seria o único caminho para este tipo de produtos, segundo a minha visão, porque desde o ponto de vista financeiro é um pouco complicado. E estou a dizer isto porque a pessoa que nos forneceu material, as flores para fazer, tinha intenção de ir para o mercado com um produto e nós tentamos encontrar comprador e pronto, e vimos, fizemos cálculos e vimos que era um bocado complicado. Perdão. Os resíduos de citrinos que podem ser transformados, como já sabem, são os ramos de poda, sea de laranjeira seda o sea de laranjeira doce o clementina, e as cáscaras, principalmente isso. Quando vamos para a obtenção industrial de óleos essenciais, eu sempre falo que o mais importante é começar a estudar a viabilidade. Nunca arrancar com um projeto sem saber primeiro se é viável economicamente ou não. Para isso nós temos que estudar qual é o mercado final, quais são os custos de produção e qual é o rendimento de nosso produto. Mas o mais importante, a importância de começar pelo fim, que é encontrar um comprador. Eu primeiro tenho que pensar, quem me vai comprar? Quem vai comprar isto? Por que é importante pensar no comprador? Se meu comprador fuera uma farmacêutica,
el padrón de cualidad de los óleos que voy a obtener a partir de los residuos tiene que ser uno. Si quien me va a comprar en un mercado es una industria alimentar que lo quiere para aromas, para aromatizar, o control de qualidade vai ser outro e a exigência vai ser outra. Portanto, sempre temos que ter em atenção começar ao fim da escala. Quem vai ser o comprador e definir qual vai ser o produto exato que esse comprador vai querer para depois voltar para trás e fazer todo o cálculo envolvente. Quando falamos nas exigências, que já os colegas anteriores, o José, creio que era, apresentou, ele falou muito bem disso. Nós, para poder comercializar um produto e registrá-lo e certificá-lo, temos que ter todas as análises em regra, temos que ter as certificações em regra, e já cada vez mais agora existe uma comissão a nível da Comunidade Europeia que fiscaliza e cada vez mais vai ir pedindo, vai normalizar, está fazendo normas de modo que os produtores consigam perceber qual é o critério de qualidade para cada um dos óleos. Sempre existem as normas isso, e as normas portuguesas para alguns óleos, mas é muito importante quem vai querer fazer isto focar-se nesse ponto, porque isso é crucial para definir e decidir se o negócio é ou não viável. Quando falamos em rendimento, temos que pensar o rendimento em termos da quantidade de óleo produzida por tonelada, por exemplo, ou por quilo, mas também temos que pensar na logística, no custo operativo. Se eu tenho a fábrica localizada em Faro e tenho que trazer a matéria-prima do norte e tenho não sei quantos quilômetros para transportar, quanto é o transporte da matéria-prima? Essa matéria-prima, se for cortada, se esses ramos foram podados e chegam oxidados, preciso secá-lo ou não? A secagem precisa ser feita só um aireamento ou preciso secar mesmo em escuridade e até uma certa quantidade de umidade? Há dados que, por exemplo, dizem que se não secamos dados e teste que nós hemos feito, secamos a cáscara da laranja, pode passar de um rendimento de 0,3% a 0,4% para um rendimento de 1%. Só que depois entra qual é o custo do secador. O secador é solar ou é um secador com energia? Ou é elétrico? Todo isso entra. Portanto, as ideias às vezes são muito bonitas e muito boas e uno las vê, isto fecha fantástico o circuito, mas depois vamos a fazer as contas e não fecha, não dá nada. E eu tenho alguma experiência nisto e às vezes é lamentável porque uno diz, olha, isto é uma oportunidade, mas pode ser uma oportunidade, mas para ser uma oportunidade temos que equacionar todos estes tópicos. Não é possível se não fazer viável, e a economia circular também pretende que as pessoas ganhem dinheiro. E então, para que seja realmente sustentável e seja viável, tem que ser visto estes pormenores um a um. Pronto, acá estava falando um pouco de lo de recién, as especificações que tem que cumprir o óleo são instrumentais, que têm que ver com as propriedades físico ou físico-químicas, organolépticas e depois químicas, onde cada vez mais é exigido ter para cada lote uma análise de cromatografia gasosa e espectro de massa. São muito poucas as grandes empresas que compram se uno não mandasse esse tipo de análises para eles. Pronto, este é um processo de transformação de citrino a grande escala. Vou pedir desculpa, as fotografias não são referentes à matéria-prima de citrinos, que não tinha à mão nenhuma fotografia, é a outra aromática que foi extraída a grande escala. E como ven, aqui é o processo de extração. Estes tanques levam aproximadamente 350 quilos ou 500, depende da densidade da matéria-prima. Há alguma matéria-prima que se consiga compactar melhor. Mas também é outro pormenor que hay que ter em atenção, porque, por exemplo, se nós triturássemos as folhas e os paus e tudo vinha triturado, a compactação da matéria-prima dentro dos tanques de destilação produz alguns canais. Este é um equipamento que trabalha onde o vapor é injetado por uma caldeira a gás por baixo, de baixo para cima.
entonces produce una compactación y canales preferenciales de vapor, donde el vapor pasa por donde encuentra un pequeño espacio y donde están compactadas no pasa y esas folhas fican mal destiladas. Portanto, hay que hacer un teste. Si en algunos casos se han feito testes, por ejemplo, con eucalipto, y a veces convém que tenga para tener una compactación menor, un tamaño mayor de materia prima, porque con una compactación total y con un calibre pequeñino, después se pierde eficiencia en el proceso de destilado, ¿no es? Recordemos que el vapor tiene que estar en contacto con toda la superficie de la materia vegetal para pasar esos óleos, cambiar de estado de líquido para vapor y poder ser recolhidos después no condensador. Mesmo que nós façamos a transformação nesta grande escala, não fica sempre este resíduo, não fica sempre material residual. Por isso, quando o José falou em retirar óleo essencial e depois o resíduo ser utilizado, acho que esse podia ser uma possibilidade, e deveria ser, porque o resíduo que ainda fica, e nós também hemos analisado o resíduo está intacto, nós temos proteínas, temos hidratos de carbono, temos muita coisa nos resíduos das plantas que estão inalterados, y lo único que aconteció fue que esa materia prima perdió la parte esencial, la parte de los óleos esenciales. El resto mantém-se perfectamente, de modo que podríamos ir ainda a buscar los residuos y trabajar con los residuos dos residuos. Nós fizemos una experiencia utilizando ramos de poda de limoeiro, usamos 1 tonelada de materia prima y conseguimos un rendimiento de 0,45%, que no es nada malo. Lo cual quiere decir, nos entraron materia prima 1 tonelada de ramos de poda y fueron obtenidos 4,5 kilos de óleo. 1 tonelada, 4,5 kilos de óleo, ¿no es? La dimensión es un poco brutal. Porque la logística para medir en 1 tonelada y después sacar una garrafinha de 5 litros es complicado. Los compostos mayoritarios que encontramos fueron el linalol 31%, geraniol 16%, alfa-terpineol 13%, acetato de linalino 12% y limoneno menos de 6%. No sabemos si la cantidad de limoneno, porque este ensayo no fue repetido en otras alturas do ano, pueden deberse a, porque la composición de metabolitos muda mucho en función de la estación, inverno, otoño y verano, para este como para el resto de las plantas, y pensamos que tal vez la poca cantidad de limonenos tenga a ver con la altura da recolha do material vegetal. Queria também acá mostrar mais ou menos, andei a fazer uma pesquisa, qual é o custo vendendo ao grosso de um litro de óleo essencial de limoeiro, e flutua entre 52, 69 e 89 euros o litro, dependendo das empresas. Al retalho, quem vende em pequenas quantidades poderá conseguir, vendendo 1 litro retalhado 900 euros, nós temos que ver se esse valor é suficiente para cobrir os custos da transformação de 1 tonelada de matéria-prima, o transporte, o gás, a água consumida no processo, toda a logística. Essa é uma coisa que tem que ser ponderada por quem decidir fazer disto um negócio. A segunda experiência que fiz em grande escala foi utilizando como matéria-prima cáscara de Citrus sinensis, também a partir de 1 tonelada, mas foi feito também, não foi feito por prensagem a frio, foi feito por hidrodestilação. E por quê? Porque nós tentávamos ter um produto para a indústria cosmética que não tivesse um alergênio que aparece normalmente quando se faz expressão a frio, que é o bergaptano. Quando não fazemos arrastre por destilação por arrastre de vapor, esse composto desaparece e então não temos problema para colocar no mercado sem alergénios. A questão é que o rendimento desta matéria-prima por hidrodestilação é solo de 0,16%. Portanto, com 1 tonelada só obtivemos 1,6 kg de óleo.
y la cantidad de limoneno era 8,41%, en tanto que si nós hubiésemos feito tal vez por pressão, hubiésemos tido uma quantidade maior. Ou no início, porque estas são cascas de resíduos de uma empresa que produz sumos e outro tipo de coisas a partir da laranja, e lhe sobram algumas coisas e las vende e las manda ao mercado para ver se consigue colocá-las, porque está com um grande problema para a eliminação deste resíduo. O preço do óleo de laranja doce a grosso também oscila entre 26 euros e 42 e ao retalho em 600 euros. Quis trazer os preços também para percebermos que é possível fazer um negócio a base disto, mas tem que ser muito ponderado, muito medido, tem que ser todas as fases do processo de produção fiscalizados, monitorizados em termos econômicos para que a viabilidade seja um facto. Pronto, eu não sei se é todo o que tenho para dizer. Se têm alguma pergunta, fico disponível para vocês. Muito obrigada, Susana. Acho que foi bastante interessante porque fez aqui uma ponte entre a apresentação do José e depois também a da Eva com a economia circular, e já um caso mais prático de alguém que já está a trabalhar nesta área da extração, neste caso na extração de óleos alimentares. Não temos mais apresentações. Agradecia que os presentes colocassem as vossas dúvidas, se houvesse. Não sei se alguém... Ok, uma pequena questão que posso fazer aqui. É uma pergunta de ignorante. O limoneno, qual é a relação estrutural entre o limoneno e o limonol? Limonol é só uma desidratação? Não percebi qual é a diferença estrutural entre o limoneno e o limonol, não é? Limonol? Linalol, ambos são terpenos também, mas é só uma desidratação ou não? Não é só uma desidratação. Okay. Não é só uma desidratação. A questão é que o limoneno, pronto, também, se bem todas as empresas querem o limoneno, e é importante porque o valor está no limoneno, também temos que ter atenção que existe um limite de limoneno para usar na legislação. Há certos compostos e certos cosméticos e mesmo para ingestão que têm uma limitação desde o ponto de vista dos alergénios. Por exemplo, há outro detalhe que eu não falei, mas é que há muita coisa que se podia falar, mas quando falamos que nós fizemos o teste com a Flores, encontramos uma alta quantidade de sabineno. Agora ha havido recentemente publicações que han atribuído ao sabineno, por exemplo, a flor tem 30 e tal por cento de sabineno. Han atribuído ao sabineno grandes atividades antimicrobianas, antibacterianas, e pode ter um interesse desde o ponto de vista alimentar. Cada vez mais van a começar a ser substituídos os antioxidantes e os antifungicidas por produtos naturais. Isso é um facto, mas a contenção de custos tem que ser muito bem pensada, tem que ser praticável. Temos que ser capazes de se temos na fábrica de sumos e queremos usar ou de cosmético, um antioxidante, tem que ter um preço que seja capaz de ser interessante para quem vai comprar esse produto. É a única maneira, não há forma. E então isso é o que é o mais difícil na economia circular, é justamente isso, a contenção de custos e a fazer a escala toda, não é? Conseguir que isto seja realmente rentável é difícil, não é fácil. Bom, a minha questão tinha mais a ver com, durante a destilação, não pode, provavelmente é capaz de haver um pH baixo, não sei, que haja transformações químicas. Existem em algumas plantas transformações químicas, por exemplo, um caso é a camomila. A camomila, por exemplo, uma camomila, produz um composto que se chama camasuleno, que em virtude do qual o óleo fica azul, mas esse composto não existe na natureza, é um artefato
que é provocado por essa alteração. Isso acontece em muitos óleos, e por isso que é importante nós fazermos o teste e análise GSMS para ver se não há alterações no óleo obtido, e também para saber se não há adulterações, e para que a pessoa que vai registrar seu produto, se é alimentar, se é cosmético, e nas bases da Comunidade Europeia, saiba que está a trabalhar com uma coisa que vai acorde com o que a legislação está a pedir. Ok, obrigado. Obrigado. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Eu não sei, eu não queria monopolizar a discussão. Esteja à vontade, esteja à vontade. Mas era só uma questão para a Eva. Eva? Ela ainda está aí, pode falar. Olá, boa tarde. Não, isto é uma questão muito geral, mas também a sua apresentação também foi um pouco geral, não é? Sobre a bioeconomia, a sustentabilidade, etc. E a minha questão e preocupação, que é de nós todos, onde é que se situa esta produção intensiva que está a generalizar-se ainda mais, sobretudo em Portugal, de azeite, de amendoais intensivos, toda essa produção é intensiva, os abacates que exigem grandes quantidades de água e uso de terra, e que no futuro não sabemos bem o que é que isso vai resultar, parece uma espécie de colonização da terra que depois é abandonada. Não sei como é que se situa, estudou bem o caso, onde é que se situa esta problemática, por exemplo, não seria de fazer uma grande pressão para que todos os produtos que saem dessas produções intensivas fossem classificados em termos de pegada antiecológica, coisas assim, desse género, para o consumidor ver qual é o impacto que tem. É uma questão geral, mas pronto. Sí, es una cuestión general, pero y también bastante complicada, ¿no? Porque obviamente la producción intensiva conlleva a muchos impactos medioambientales, ¿no? En términos de falta de biodiversidad, de utilización de agua, ¿no? O sea, hay muchos impactos y todos lo sabemos. Pero por otra parte, también tenemos una población que está creciendo a nivel mundial, ¿no? Y entonces necesitamos igual una cantidad, o sea, cantidades siempre más grandes de comida, ¿no? y de productos para alimentación humana y animal, ¿vale? Y entonces ahí el punto, creo, o esa es mi opinión, que habría que encontrar un equilibrio, ¿no? Pero el tema aquí no es, o sea, yo no veo tanto la producción intensiva en sí, sino que la producción intensiva es sobredimensionada. O sea, que nosotros producimos mucho más de lo que necesitamos. Porque hay muchos residuos que se producen sin que hayan ni llegado al consumidor final, ¿no? O si no, también cuando compramos comida, luego la tiramos. O sea que la producción es mucho más alta, es más grande de la que necesitamos. Eso es un punto. Y entonces la idea sería que, o sea, subir un poco la sensibilidad del consumidor final permite quizá, ¿no? de reducir la producción porque no la necesitamos, ¿no? Y entonces, o sea, que yo no veo que dejar la producción intensiva sea sostenible bajo un punto de vista social, por lo menos, porque igual necesitamos bastante producción, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Obrigado. O sea, es que es bastante complicado, ¿no? Hay muchos factores que hay que considerar, pero obviamente se está fortaleciendo siempre más las producciones más locales, más a kilómetro cero, ¿no? Sí. O sea, pero sí, o sea, la monocultura es un problema en términos medioambientales, eso seguramente.
Ok. Eu se calhar, se puder, dava aqui ainda uma chega em relação a isto. Sim. Portanto, porque muitas vezes fala-se da agricultura intensiva à partida como um aspecto negativo. E nem sempre é assim. Ou seja, de uma forma geral, a monocultura, por exemplo, no que diz respeito... A monocultura, para já, quando se fala de monocultura é uma coisa e agricultura intensiva é outra. Quando se fala de monocultura, por exemplo, em termos de não haver rotações de culturas, ou seja, de se fazer a mesma cultura durante anos no mesmo terreno, isso tem sempre aspectos mais negativos do que positivos. A rotação de culturas do ponto de vista ambiental e até do ponto de vista produtivo é melhor. Quando falamos de agricultura intensiva, hoje nós falamos muito até de intensificação sustentável. Ou seja, a intensificação não é necessariamente negativa. A intensificação enquanto aumento da produtividade e aumento dos recursos numa determinada área, por um lado, de uma forma geral, pode-se dizer que tem aspectos negativos na medida em que implica a utilização de mais recursos, eventualmente, mas por vezes tem um aspecto positivo que é fazer o mesmo número, a mesma quantidade de produto numa área muito menor. E, portanto, se produz a mesma quantidade de produto numa área menor, evita a tal desflorestação, a tal invasão de espaço natural, ou seja, permite manter mais espaços naturais. Ou seja, no fundo, o que é que nós fazemos? Se nós, para produzirmos a mesma quantidade de alimento ou de produto, seja ele qual for, podemos ter duas opções. Produzir na área X aquele produto e ter uma área X idêntica natural, em reserva natural, por exemplo, em ambiente natural, ou produzir a mesma quantidade de produto numa área 2 vezes X, não é? De uma forma mais extensiva, não é? Menos intensiva, portanto, mas de uma forma mais ocupando mais área. Portanto, isto não é... Ou seja, haverá casos em que a intensificação é muito negativa do ponto de vista ambiental, há casos em que não, em que a intensificação pode ser sustentável do ponto de vista económico, do ponto de vista ambiental e até do ponto de vista social. Sim, mas eu acho que, obrigado pelo esclarecimento, então ainda tem mais sentido do que eu há bocado estava a propor, era bom, não sei se isso existe ou não, é pôr parâmetros, quer dizer, isso pode-se medir eventualmente, deve haver formas de medição do impacto, vantagens e desvantagens e chegar a um resultado final do impacto ecológico ou antiecológico que tem tal ou tal produção e tal modo de produção. É uma questão de fazer, pode-se fazer alguma medição e até certificação com base em parâmetros, não é? Tem que ser parâmetros concretos e muitas vezes não é fácil ter esses parâmetros concretos. Pois, eu sei, é um trabalho para fazer, sim, claro. Pensei. Ok, obrigado. O Mário Reis levantou a mão. Sim, temos aqui o Sr. Mário Reis que pede para falar. Esteja à vontade. Sr. Mário tem o microfone desligado, não sei se está a falar. Já, agora estou a falar. Já. Era só para complementar o que foi dito antes. De facto, nós podemos avaliar o impacto ambiental em termos de quantidade de fatores de produção necessários para obter uma unidade de produto. E, nesse sentido, pode-se dar, então, o caso de alguma agricultura dita intensiva, por unidade de produto, gastar menos fatores de produção, inclusivamente recursos naturais, do que uma agricultura dita extensiva. Mas isso pode-se fazer com base na análise da quantidade de fator gasto por unidade de produto obtido. E nem sempre o mais intensivo é necessariamente por unidade de produto, consome mais fator de produção. Por exemplo, um paradoxo é nós podemos cultivar num sistema hidropónico fechado 1 kg de tomate com 20 litros de água, ao passo que no modo de produção biológico se calhar gastamos mais de 100 litros de água para obter o mesmo quilo de tomate, porque temos uma eficiência de uso da água muito maior. É claro, temos outros fatores, vamos gastar energia para o funcionamento do sistema, para construir a estufa, para uma série de coisas. Mas se considerássemos só o fator água, uma agricultura mais intensiva tinha um menor impacto ambiental. É claro, temos que considerar os fatores todos, não é?
E, portanto, por isso é que para cada caso tem que ser feita uma análise muito precisa de tudo o que está envolvido, quer de forma direta, quer de forma indireta, para obter esse produto. E é por isso que a palavra intensiva às vezes causa nem sempre é bem aplicada no sentido em que está a ser mais usada, porque se pode dar o caso de uma produção dita mais intensiva acabar por unidade de produto consumir menos fatores de produção e, portanto, ter um menor impacto a obtenção desse produto. Era só. Ok, Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Aliás, já é uma coisa, muitas vezes considera-se monocultura intensivo. Por exemplo, é um contraditório, não é real. Por exemplo, nós, aqui em Portugal, por exemplo, nós tivemos, de alguma forma, uma monocultura do cereal no Alentejo. Não é? Era uma monocultura, podemos dizer, em grandes áreas, e era extensiva ao mesmo tempo. Era uma monocultura extensiva. Enquanto que, por exemplo, as hortas, que são policultura, são muito mais intensivas. Uma horta que um agricultor faça é uma agricultura muito mais intensiva do que um campo de trigo, não é? Mas em policultura, muitas vezes, é mais frequentemente policultura do que o cereal, que é habitualmente muito mais em monocultura. Ou seja, muitas vezes aqui há uma série de conceitos que neste momento estão a ser muito badalados na sociedade e as pessoas estão a utilizar muito, mas são conceitos que, na verdade, muitas vezes são mal utilizados. Ou seja, as pessoas que estão a utilizar muitas vezes não sabem bem o que é natural, quer dizer, vamos lá ver, que não trabalham teoricamente estas questões e, portanto, muitas vezes estão a usá-los de forma errada. Outra coisa, por exemplo, é monocultura e cultura extrema. Uma coisa é uma monocultura que é uma cultura em grandes áreas, numa região e tal. Outra coisa é ter uma cultura sem ter nada misturado. É uma cultura extrema, não é ou seja, policultura, por exemplo, é quando temos várias culturas em mosaico. Consociação é outra coisa, que é quando temos várias culturas no mesmo espaço. E, portanto, muitas vezes fala-se de monocultura versus policultura, quando se devia estar a falar de cultura extrema versus consociação. Ou está-se a falar disso utilizando os outros termos. Portanto, muitas vezes há aqui confusão da própria terminologia. Pois, por isso é que matematizar, parametrizar seria mais acessível para o comum dos mortais, avaliar o impacto. Eu sei que é complicado, mas Nós fizemos já um trabalho aqui na Universidade do Algarve, que apresentámos até num colóquio de agricultura biológica. Fiz aqui com a professora Jacinta, que o professor Alfredo Cravador conhece, não é? Fizemos precisamente de medir o impacto ambiental da agricultura, comparar o impacto ambiental da agricultura biológica com a agricultura convencional. E vimos que, numa série de casos, portanto, e baseados somente em meta-análises. Portanto, o que nós fizemos foi meta-análises, não casos concretos, mas utilizamos várias meta-análises para incluirmos nessa nossa análise. E o que vimos foi que o impacto ambiental da agricultura biológica por unidade de produto produzido era maior do que na agricultura convencional. Claro que isto vale o que vale. Isto não nos faz nenhum de nós inimigo da agricultura biológica. Ou seja, claro que a agricultura biológica tem uma série de vantagens, mesmo assim, portanto há que considerá-las. Mas, tendo em conta uma meta-análise global, nós vemos que ela não tem menor impacto ambiental, de uma forma geral. Agora, claro, em alguns produtos em concreto, em alguns casos em concreto, tem menos impacto ambiental e, sobretudo, produz produtos com menos teor de substâncias potencialmente perigosas para a nossa saúde, não é? Mas também não é linear que os produtos da agricultura biológica sejam todos mais saudáveis do que os da agricultura convencional. Nem sempre é assim. Foi. Por exemplo, mais nitratos do que os da convencional, em alguns casos até, mas é em casos particulares, não é? Temos aqui uma questão que colocou a Dona Sandra Dias Santos para a doutora Susana. Que aplicação dão aos hidrolatos obtidos? Ok, los hidrolatos pueden tener varias aplicações. Também são alvo de análise de SMS para saber qual é a composição deles. Mas normalmente os hidrolatos são utilizados para sabones, para ambientadores, tem muitas aplicações variadas, digamos. E o hidrolato, como tal, ou água floral, al passar por esse processo de destilação com arrasto de vapor, como está extremamente
pasa por más de 100 graus, não é? A caldeira, portanto, o vapor é arrastrado. Acontece que o hidrolato está perfeitamente livre de micro-organismos, e mesmo que passem os anos, uma vez que tem hidrolato armazenado, algum tempo vai testando para ver, consegue manter-se durante muito tempo sem contaminações. Portanto, há várias aplicações e pronto, são inúmeras, mas as mais importantes têm a ver com a área da cosmética sempre, e algumas alimentares. Para isso tem que estar o óleo certificado como bio e alimentar, como produto alimentar. Ok, espero que tenha sido respondido, se outro pretendia... Pois é, não sei se a Sandra Dias ficou obrigada. Ela responde obrigada. Pois eu não sei se mais alguém tem alguma questão a fazer. Posso eu usar aqui o chat, o bate-papo, ou intervir? Não me parece que haja mais nenhuma questão. Não sei, se calhar dávamos por concluído. Professora Milka? Sim, pois, bom, tu és a moderadora. Eu sou moderadora, mas o Amilcar aqui é um anfitrião. Não, enfim, somos co-anfitriões. Co-anfitriões, é isso mesmo. Não, eu acho que este seminário foi interessante, debateu várias temáticas, e falou-se aqui de um aspecto que, onde eu trabalho, que é em Alto, na escola profissional, que no interior se está realmente a dar agora algum valor, que é o que fazer à poda, não só das laranjeiras, que também temos muito em Alto, mas outras podas e realmente os distorcedores, as pellets, essa nova velha técnica de aproveitamento é importante e tem que ser considerada. Temos mais aqui uma pergunta da Sandra Dias, penso. Que método utilizam para obter cascas de citrino, dos citrinos? Normalmente as cascas de citrino, quando estou a falar de grandes quantidades de toneladas, são empresas que fazem, distintas empresas que fazem produtos como sumos, por exemplo, e que têm como excedente, a casca, portanto, no vamos descascar, no se va a descascar una tonelada de laranjas porque sí, ¿no es? Normalmente utilizado es un residuo, el origen es un material residual, o que para outros é um resíduo. Por exemplo, eu tenho conhecimento, eu faço algumas visitas de estudo e a Laranjas do Algarve, não sei se foi aí que... Não, foi uma empresa perto de Lisboa. Pronto, mas a Lara já está a fazer isso mesmo, a recolher todas essas cascas, porque eles só fazem o sumo, só produzem o sumo, e todas essas cascas são enviadas para ração animal. Mas sabe que eu queria só um pequeno comentário a respeito do que você disse agora e o senhor, o outro, o Sérgio falou, Sérgio, não é? Não. Não, José falou no início. Com respeito à alimentação do gado, nós há vários anos testamos a alimentação de cabras e ovelhas com resíduos de plantas aromáticas, e foi engraçado que o teor de antioxidantes no leite havia aumentado, e então o queijo tinha uma atividade antioxidante superior quando parte, não era toda a ração, porque havia um veterinário que, em função da composição dessa matéria residual, determinava qual era a ração indicada para esse animal, não é? E para esses animais. E então, depois se verificou que durante certo tempo de estarmos a fazer um ensaio aqui entre a universidade e um grupo de pastoreio que tinham, e depois nos recolheram o leite e fizemos a análise, e eles fizeram o queijo tinha uma quantidade de antioxidantes interessante. Por isso eu acho que isso é possível, e é preciso que seja alguma coisa que pode ser interesse de outros produtores, não é?
Pois, o problema muitas vezes desta utilização era aquilo que a Susana dizia há bocado, que é o valor económico, não é? Claro. Às vezes torna-se mais caro do que utilizar matéria-prima original, digamos assim. Bom, já estamos com algum tempo, não sei se há mais alguma questão. Sandra Santos? Pois é, está aqui a questão da produção industrial. Tem interesse, nós aqui há bocado tínhamos aqui o diretor da Lara, estava aqui a assistir ao seminário. Estava, por acaso não reparei. Estava aqui há bocado, agora já não está. Agora estava a ver se ele ainda estava aqui para o provocar e para ver se ele dizia alguma coisa, mas ele já não está. Deve ter tido de sair por qualquer motivo. Mas, portanto, é uma coisa que preocupa, obviamente, a indústria e, frequentemente, portanto, são colocadas questões em relação à utilização, precisamente, desses resíduos, embora tenham utilização. Portanto, nas fábricas de sumos, talvez seja onde as coisas já são mais usadas, ou seja, em grandes fábricas, não é o caso da nossa, que é uma fábrica pequena, e, portanto, onde é mais difícil viabilizar a utilização. Mas eu lembro-me de estar numa fábrica de citrinos no Brasil, uma fábrica de sumo de citrinos, onde à partida a gente pensa que uma fábrica de sumo de laranja produz sumo de laranja, não é? E eles produziam mais de 100 produtos diferentes. Portanto, numa escala grande, não é? Essa fábrica era uma fábrica com uma dimensão que permitia espremer as laranjas e os limões portugueses todos numa semana. Portanto, a produção anual era possível ser transformada só numa semana. Portanto, é outra escala completamente diferente. Nessas escalas, obviamente que há uma série de utilização de resíduos que é feita, portanto, para a obtenção de uma série de outros produtos que não são propriamente o sumo de laranja. Portanto, há uma série de coisas que se obtêm. Nas pequenas escalas é mais difícil de viabilizar isso, precisamente por estes aspectos económicos. As pectinas, houve um tempo que uma pessoa interessada, lembro, sim, não sei se... Sim, as pectinas, por exemplo, é outra coisa que se pode utilizar, portanto, a casca de laranja pode ser utilizada para a produção de pectina, que é uma coisa que é monopolizada praticamente por uma empresa a nível mundial que produz pectina em grande quantidade, e, portanto, a possibilidade de utilizar, de fazer pectina, seria um aspecto também interessante, né? que pode ser utilizado, mas portanto, implica um processo fabril, implica uma viabilidade económica que muitas vezes não é fácil de obter. Bom, não sei se não houver mais questões, nós já estamos aqui com alguma queda de participantes, já começam a desistir, né? E, portanto, se calhar, depois podemos também, se não há questões, podemos encerrar, né? Temos aqui vários agradecimentos, relativamente à extração de óleos, é relevante a extrapolação para negócio. Parabéns, doutora Susana. Obrigada. Pois foi, o que nós quisemos, o convite à Susana teve precisamente o objetivo de colocarmos aqui uma parte de viabilidade económica e de negócio em particular, não é? Para não falarmos só das hipóteses teóricas do ponto de vista da substância em si, mas ligar isto àquilo que é a viabilidade económica, que é importante sempre ter. Eu queria agradecer a todos os participantes, já agora, enquanto organizador, né? Agradecer a ampla participação que tivemos, a todos os que aqui estão e os que resistiram até agora, e agradecer também aos oradores locais e aos internacionais. Agradecer também ao José Segarra, embora membro do projeto, e à Eva Merloni, que estão aqui com outro fuso horário, mas estão aqui a participar. E portanto, agradecer-lhes também a sua participação e a todos os que aqui estão. Ok. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado a todos. Boa tarde. O gravador que dinamizou aqui as dúvidas. É natural. Sou curioso. É uma pessoa de química orgânica e, portanto, é uma pessoa que conhece as substâncias e, portanto, vai denunciar aqui isso. A química está em todo o lado. A química está em todo o lado. Sim, claro. Okay, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.